tudo tranquilo? Hoje vamos falar de concordância verbal. Isso aí, concordância verbal. Tenho certeza que vocês também possuem várias dúvidas em relação à concordância do verbo com o sujeito, se o sujeito é composto, se o sujeito é simples, se o sujeito vem antes, se o sujeito vem depois do verbo. Vamos verificar isso hoje. Vamos cair dentro? Pessoal, conceito de concordância verbal. A concordância verbal ocorre quando o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. Beleza? Vamos aos exemplos. A vida é bela. Então, a vida está na terceira pessoa do singular. Então, ali o verbo ser é bela, concordando com a vida. Meus vizinhos são barulhentos. Agora, meus vizinhos, eu posso substituir por quê? Posso substituir por eles. Então, eles são barulhentos. O verbo concordando ali na terceira pessoa do plural. Então, apenas para frisar essa concordância verbal, vamos a algumas regras gerais, tá? Com apenas um sujeito, o verbo concorda em número e pessoa com aquele sujeito, sendo ele claro ou subentendido. O que é subentendido mesmo, professor? Subentendido, nesse caso, é o sujeito oculto, né? Ele está ali, só que a gente não vê. Mas ele está ali como? Pela desinência verbal. Vamos ver? Minha alma está armada. Quem está armada? Minha alma. Aí é um sujeito simples, minha alma. Você vê ali que alma é o núcleo do sujeito. Então, só temos um núcleo, sujeito simples, tá? Viestes de longe para me ajudar. Quem vieste de longe? Tu. Ele está agora subentendido. É um sujeito oculto. E como é que eu sei que é o tu? Porque vieste, eu tenho ali o te como desinência, número pessoal do meu sujeito. Segunda pessoa do singular, o tu. Então, voltando à regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito simples, sendo ele claro ou subentendido. Beleza? Agora, com o sujeito composto, galera, o verbo vai para a primeira pessoa do plural se ele puder ser representado por nós. Juliana e eu estivemos juntos à noite. Juliana e eu significa nós, correto? Se é mais uma pessoa e você mesmo quem está falando, então eu posso substituir isso daí por nós. Então o verbo vai concordar com nós. Nós estivemos juntos à noite. Juliana e eu estivemos juntos à noite. Agora, se o sujeito composto puder ser representado por vós, o verbo vai concordar na segunda pessoa do plural, normalmente como se tivesse o pronome pessoal vós no lugar. Beleza? Tu e Joselma chegastes cedo. Ali eu tenho duas pessoas, certo? E eu usei também o tu. Então, nesse caso, eu posso substituir tu e Joselma por vós. Vós chegastes cedo. Mais para frente a gente vai ver que tu e Joselma eu também posso concordar por eles. Tu e Joselma não é você, certo? Então você não pode falar nós nesse caso. Mas são outras pessoas, são terceiros. Eu posso concordar em terceira pessoa do plural, nesse caso também, ok? O verbo vai à terceira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado por eles, elas ou vocês. Claro, se agora eu te dou duas ou mais pessoas ou termos como sujeito, eu posso concordar o verbo, aliás, eu devo concordar o verbo em terceira pessoa, como se ele estivesse representado, como se esse sujeito estivesse representado por eles. A imaginação e a criatividade ajudam no desenvolvimento da criança. A imaginação e a criatividade, elas ajudam no desenvolvimento da criança. Casos particulares da concordância verbal. É isso aí que pega, tá, galera? Preste atenção agora, que são vários casos particulares. Parece que nem é tão particular assim, né? Vamos lá. O sujeito é a expressão partitiva e um substantivo ou pronome no plural. O verbo pode ir para o singular ou para o plural. Então, expressão partitiva é parte de algo, beleza? Vamos lá. A maior parte das pessoas possuem ou possui dúvidas sobre a gramática. A maior parte das pessoas. Eu tenho aí uma expressão partitiva. Por quê? Eu tenho pessoas, que é adjunto de a maior parte, que está no plural. Só que a maior parte, ela é singular. Ok? Só que ela tem uma semântica pluralizada. Quando você fala a maior parte, significa o quê? Um grupo extenso de outro grupo. No caso, o grupo de pessoas. Então, o verbo pode concordar
com a maior parte, que está no singular, ou pode concordar com pessoas, ok? O sujeito denota a quantidade aproximada formado de um número plural e precedido de expressões como cerca de, mais de, menos de. O verbo vai para o plural. Cerca de 20 pessoas assistiram à aula. Então temos aí cerca de, né? Poderia ser menos de, mais de, e depois novamente eu tenho uma expressão no plural. Cerca de 20 pessoas. Então, eu tenho que concordar o verbo, neste caso, no plural. Não é mais igual a maior parte, tá? Com essas expressões, você já tem que concordar o verbo no plural. Em expressões como mais de um ou mais que um, deixam o verbo no singular, tá? Diferente de expressões como menos de dois. Então temos aí, mais de um aluno passou no colégio naval. Menos de dois indivíduos compareceram. Repara, a gente tem que entender que existem duas circunstâncias, duas nuances, né, na análise sintática que a gente tem que verificar, que precisamos verificar, tá? Duas nuances, digamos assim, principais, que é estrutura da oração e o sentido da oração. Então, quando eu falo mais de um aluno, aí você pensa assim, pô, se é mais de um, são pelo menos dois alunos, então eu tenho que colocar no plural? Não, porque estruturalmente, mais de um é singular. Mas você pensa no sentido, na semântica de mais de um, que seria dois ou mais, correto? Aí você acha que é verbo no plural. Não, mas estruturalmente, mais de um é singular. Então você deve concordar no singular neste caso. Menos de dois indivíduos compareceram. Aí, pô, se é menos de dois, significa que é um, correto? Aí você vai pensar, pô, então eu tenho que concordar no singular. Não, você concorda no plural. Por quê? Porque menos de dois ou dois aí já é mais de um. Estruturalmente já está no plural. Então você deve concordar, no caso, no plural. Dois, certo? O sujeito é um pronome relativo que... Lembra do pronome relativo? Tem uma videoaula só sobre pronome relativo, beleza? Pronome relativo é aquele termo que relaciona o termo antecedente, o nome antecedente, à oração adjetiva, tá? Normalmente ele explica ou ele restringe aquele termo antecedente, tá bom? Vamos lá. O verbo concorda em número e pessoa com o antecedente do pronome relativo, tá, galera? Então temos aí, eu que pedi para não fazer isso. Ó, eu que pedi, especificando, restringindo que somente eu pedi. Então, por isso que eu estou me deparando com o pronome relativo que. Então, eu que pedi para não fazer isso. Esse pedir, o verbo pedir, está concordando com quem? Com eu. Eu pedi. Então, quando o pronome relativo é o que, você concorda, o verbo concorda com o antecedente deste pronome relativo. Tranquilo? Agora, se fosse nós que pediram, não, nós que pedimos. Concorda normalmente, tá? Quando o que vem antecedido de expressões um, dois, uma das, mais um substantivo, o verbo poderá ir para o plural ou para o singular, que é mais raro, tá? Uma das coisas que mais impressionam é a falta de educação. Um dos fatores que altera a mudança aí, ó. Um dos fatores que alteram a mudança seria o mais comum, mas é possível colocar também no singular. Depois de um, dois, que, o verbo vai para o plural. Terceira pessoa do plural. Ele era um dos que moravam aqui, tá? E não morava aqui. Poxa, professor, mas eu já vi algum livro de literatura em geral, ou em alguma poesia, que foi escrito de maneira diferente do que o senhor está falando. Sim, em registros literários é possível que você encontre muitas dessas circunstâncias, muitas dessas situações escritas de maneira diferente. Mas, se você vai fazer um registro formal de alguma coisa, se você vai fazer uma redação, se você vai fazer uma redação no colégio, se você vai fazer um relatório no seu trabalho, então
é interessante que você siga essas regras que são compostas pela gramática normativa. Tá ok? Tá legal? Agora, e se o sujeito for o pronome relativo quem? O verbo concorda na terceira pessoa do singular, normalmente, tá? Terceira pessoa do singular, já não é mais um antecedente, é sempre terceira do singular. Então, tu és quem faz tudo por mim. Não é tu és quem fazes, né? É tu és quem faz, terceira do singular, sempre. O sujeito é um pronome interrogativo, como quais, quantos, demonstrativos, como estes, esses, aqueles, ou indefinido plural, alguns, muitos, poucos, quaisquer e vários, seguido de ou dentre, ou nós, ou vós. Tá? O que vai acontecer? O verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome pessoal. Beleza? Quais de vós sois infiéis? Ou quais de vós são infiéis? Muitos de nós andam sozinhos. Ou muitos de nós andamos sozinhos, tá? Então pode concordar. Na verdade, o que ele quis dizer aí? Na verdade, o que se quis dizer aí? Que ele pode concordar com o pronome que está no plural, e aí seria a terceira pessoa do plural, ou ele pode concordar com o pronome que vem depois da expressão, tá? No caso ali eu coloquei vós e depois nós. Pode concordar tanto com esses pronomes ou com os pronomes anteriores a estes. O sujeito é um plural aparente, quer dizer, o sujeito é simples normalmente, só que ele é pluralizado, como por exemplo, isso acontece muito em nomes de lugar ou nomes de obras em gerais, tá? Então, por exemplo, Estados Unidos, Minas Gerais, obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o sujeito está no plural. Eles são basicamente são nomes no plural, nomes de obras ou nomes de lugares no plural. Como é que você vai fazer? Bom, se existir o artigo, o verbo deve concordar com o artigo. Mas, se não existir o artigo, o verbo deve concordar na terceira pessoa do singular. Recapitulando, com o artigo, terceira pessoa do plural. Sem o artigo, terceira pessoa do singular. Exemplo, Minas Gerais possui muitas riquezas. Minas Gerais possui, falando apenas daquele lugar singular. Ok? Então, terceira pessoa do singular. Agora, se fosse as Minas Gerais, então seria as Minas Gerais possuem, que é o caso ali do segundo exemplo. Ó. Sendo precedidos por artigos, o verbo assume normalmente a forma plural. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã. Aliás, Estados Unidos é o que mais cai em prova, tá? Já vi várias vezes. Os Estados Unidos invadiram o Irã. Então ali eu coloquei os, logo o verbo tem que se pluralizar em terceira do plural. Tranquilo? Agora, galera, o sujeito é indeterminado. Poxa, se ele é indeterminado, o que significa isso? O sujeito indeterminado é aquele que está lá, só que você não pode reconhecê-lo. Ok? Ele ocorre basicamente em dois casos na língua portuguesa. O verbo está na terceira pessoa do plural ou o verbo é todos os outros que não transitivo direto. Ou seja, se o verbo for de ligação, se o verbo for intransitivo ou se o verbo for transitivo indireto, mais a partícula ser, ele, provavelmente, o sujeito é indeterminado. Vamos verificar? Ó, verbo na terceira pessoa do plural. Fizeram uma bagunça. Quem fez a bagunça? Não sei. Não sei. Você chega num lugar e fala, pô, fizeram uma bagunça aqui. E aí, quem fez? Você sabe? Pode ter sido 1, pode ter sido 2, pode ter sido 20 mil. Sim, você não sabe. Então o sujeito é indeterminado. Quando o sujeito é indeterminado, nesse caso, você pode colocar a terceira pessoa do plural. Agora, o verbo vai para a terceira pessoa do singular se a indeterminação do sujeito for indicada pelo pronome ser. Olha aí, ó. Então, ainda se vivia bem naqueles tempos. Então é terceira pessoa do singular. Por quê? Porque eu tenho um verbo intransitivo, que é viver. Quem vive não vive o que ou quem? Vive? Não. Quem vive, vive. Então ele é intransitivo. E eu tenho mais a partícula ser junto dele. Então eu tenho que concordar em terceira pessoa do singular. Por quê?
foi comprovado que o sujeito é indeterminado. Trata-se de boas maneiras. Trata-se de alguma coisa. Aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto. Ali, ó, de boas maneiras. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto mais o ser, eu já sei que o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é indeterminado. E esse ser aí, nesse caso, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Quando a gente estudar os termos da oração, isso vai ficar mais claro. Tranquilo? Vamos continuar. Concordância do verbo ser, também frequente aí em questões de concurso, tá? Sendo o sujeito quem, tudo, isso, aquilo, isto ou o que, e o predicativo um substantivo no plural, é comum o verbo concordar com o predicativo, tá? Então, basicamente, o verbo ser, ele costuma ser um verbo de ligação entre o sujeito e o seu predicativo, aquele termo que vai caracterizar esse sujeito, tá? Ah, professor, mas o predicativo também pode caracterizar o objeto, certo? Mas aí é outro caso, não entra aí na concordância verbal, tranquilo? Vamos verificar o predicativo do sujeito. Então temos, isto são coisas especiais. Coisas especiais não é o que caracteriza isto, então faz papel de predicativo. O verbo está concordando com coisas especiais. Isto é um gênero neutro no singular. Tranquilo? Só que eu tenho são. Por que está são e não isto é? Porque está concordando com o que vem depois. O que vem depois é um predicativo. Coisas especiais estão no plural. Então, isto são coisas especiais. Eram tudo travessuras de crianças. Ó, alguma coisa era travessura de criança. Só que travessura de criança está no plural. Então, o verbo ser tem que acompanhar o número do predicativo. Ó, número plural. Eram tudo travessuras. Ou tudo eram travessuras, tá? Eu coloquei nesse caso aí o tudo depois do verbo ser, só está invertido. É a mesma coisa que dizer tudo eram travessuras, ok? Continuando. Se o sujeito for pessoa, o verbo deve concordar com ele, certo? Aí, sendo pessoa e não aqueles pronomes ditos anteriormente, aí deve concordar com a pessoa, tá? Então, por exemplo, Juliana é maravilhas infinitas. Ó, você não vai falar agora Juliana são maravilhas infinitas, já fica muito mais elegante, coerente, você concordar em número e pessoa com o próprio sujeito, que nesse caso é uma pessoa mesmo. Tranquilo? Então, Juliana é maravilhas infinitas. Quando o verbo ser é usado impessoalmente, concorda com o predicativo também. Dizer que um verbo é usado impessoalmente, um verbo impessoal, basicamente é dizer que a oração não tem sujeito, ok? Então, ele deve concordar, nesse caso, com o predicativo. Ó, hoje são 28 do mês de abril. Hoje são 28 do mês de abril. Por quê? Porque 28, no caso, mais de um, então está concordando aí com essa pluralidade. Tranquilo? Hoje é dia 28. Pô, professor, por que você colocou são 28 e embaixo colocou hoje é? Porque depois veio o dia. Então, o predicativo começou com o nome no singular. Hoje é dia 28 de abril. Então, nesse caso, eu concordo no singular, porque eu coloquei dia antes do numeral 28. E a hora? Que horas são? Isso aí, são 20 horas, concordando também com o predicativo. A ideia é a mesma, tá? Sujeitos resumidos. Como assim, professor, sujeitos resumidos? Vou explicar, calma. Quando o sujeito for seguido de tudo, nada, algo, alguém, ninguém, etc., o verbo ficará no singular. Como assim? Os campos, as cidades, os mares, tudo em forma poesia. Pô, tava inspirado, hein? Como assim? Eu coloquei vários termos, certo? Então, indicou um sujeito composto. Correto? Correto. Só que depois eu resumi tudo isso em um pronome. Olha lá, ó, tudo em forma poesia. Coloquei o tudo. Então eu tenho que concordar o verbo com esse tudo que eu coloquei. Ou seja, a terceira pessoa do singular. Este tudo aí tem uma função de aposto, tá? O que é o aposto? O aposto basicamente caracteriza um nome
ou nomes anteriores, que foi o caso aí. É o chamado aposto resumidor ou aposto resumitivo. Então, neste caso, o verbo concorda com ele, tá? Sujeitos oracionais. Nos casos de sujeito oracional, o verbo é mantido na terceira pessoa do singular. Certo? Se vocês verificarem lá nas minhas aulas de orações, tá? Orações subordinadas substantivas. O que é um sujeito oracional? Um sujeito oracional nada mais é que uma oração subordinada substantiva subjetiva. Logo, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Como é que ocorre isso? Olha lá, ó. Sabe-se que a vida não é fácil. Que a vida não é fácil é sabido. É a mesma coisa, só que eu estou aí com uma partícula C, que neste caso faz papel de partícula apassivadora. Quando nós temos um verbo transitivo direto, ou seja, que pede um objeto direto, mais a partícula C, nós temos uma voz passiva. Então, sabe-se que a vida não é fácil? O sujeito daí é toda a oração que a vida não é fácil. Ok? Então é isso, terceira pessoa do singular que deve ficar o verbo. Olha lá, ó, verbos impessoais. A gente falou sobre casos de impessoalidade do verbo ser, ok? Mas ele não é um verbo impessoal por natureza, não. Naqueles casos, indicação de dia, indicação de hora, ele é impessoal, mas nesses casos... Mas existem verbos impessoais por natureza, tá? Quando indicamos determinadas coisas. Vou explicar. Olha lá. A concordância é feita em terceira pessoa do singular, uma vez que esses verbos não possuem sujeito. Por isso que é impessoal, lembra? Haverá pessoas importantes na assembleia. O verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, a oração não tem sujeito. Haverá pessoas importantes. Quem haverá? O que haverá? Eu tenho sujeito? Não. Alguém não haverá nada. Então, nesse caso, esse verbo é impessoal. Eu posso falar existirá pessoas importantes? Eu posso substituir o verbo haver aí por existir? Posso. Nesse caso, o existir ele não é impessoal. Se fosse verbo existir, ficaria existirão pessoas importantes na Assembleia. Ele concorda normalmente com pessoas. Só que o verbo haver com sentido de existir é que é impessoal. Se liga nisso. Faz dias que não nos vemos. Ó, verbo fazer com sentido de tempo decorrido, ele é também impessoal. O que é que faz dias? Você tem como me responder isso? Não, não tem. Não há sujeito para esse verbo, ele é impessoal. Então ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Choveu muito nesta tarde. Verbos que indicam fenômeno da natureza, eles também são impessoais. A oração não possui sujeito. Então por isso que ele está como terceira pessoa do singular. Choveu muito nesta tarde. Sujeitos unidos por ou. Quando ou for uma partícula alternativa, com sentido de exclusão, ou indicar equivalência entre os termos, o verbo concorda na terceira pessoa do singular. Então, se o ou indica exclusão, ou seja, só um daqueles termos é que vão concordar com o verbo. Basicamente é isso. Ou se aqueles termos significam a mesma coisa, tem uma equivalência, então vai significar uma coisa só? Então o verbo tem que ficar no singular, meu filho. Então os exemplos aí, ó. Vitor ou Júlio lavará a louça. Sim, porque os dois não vão lavar a louça ao mesmo tempo. É um ou outro. Então o verbo está concordando só no singular. Só com um, correto? Amor ou paixão faz bem ao coração. Ó, nesse caso, amor ou paixão tem o sentido de quê? De um sentimento bom. Tem uma semântica de um sentimento bom que vai abarcar o meu coração. Sendo assim, o verbo é na terceira pessoa do singular também. Então, o primeiro está indicando a exclusão. E o segundo está indicando o quê? Equivalência. Beleza? Sendo o ou com o valor de e, ou seja, de sentido aditivo, o verbo irá para o plural. Nesse caso, o ou também pode ter um sentido, ter uma semântica de adição, tá? Então vai para o plural. Os meninos ou meninas estavam perdidos no vale. Quer dizer, tanto um quanto o outro estavam perdidos. Tem um sentido de adição? Sim, tem um sentido de adição. Tem um sentido de e. Os meninos e meninas estavam perdidos. Então, verbo na terceira pessoa do
plural. Então, galera, essa foi a aulinha de concordância verbal. Aproveita e já estuda a concordância nominal logo em seguida. Ou então, estuda a concordância nominal antes. Enfim, estuda, beleza? Um abração!